Um rei tinha 3 filhas e um dia perguntou a cada uma delas quem era mais a sua amiga. A mais velha respondeu: eu quero tanto meu pai, mais do que a luz do sol. Uau! O rei ficou todo contente, sou mais importante que a luz do sol. O pai pensou: muito bem, boa resposta. Depois também fez a mesma pergunta à filha do meio. E ela respondeu: gosto mais do meu pai do que a mim própria. Uau! O pai também gostou desta resposta. Já a filha mais nova respondeu ao pai: pai, eu quero-te tanto como a comida quer o sal. O quê? Como a comida quer o sal? O que é que significava isto? O rei não gostou nada dessa resposta e achou que a filha mais nova não amava assim tanto e por isso mandou-a para fora do palácio, bem longe dali. A jovem, muito triste, acabou por ir parar num reino vizinho e conseguiu um trabalho como cozinheira no palácio do rei. Imaginem só, uma princesa, só que ninguém sabia que ela era princesa, a trabalhar como cozinheira. Passado algum tempo e depois de provar que era uma excelente cozinheira, o príncipe do reino apaixonou-se por ela. E o rei, quando soube que ela também era uma princesa, aceitou então que se casassem. E para as festas do noivado, convidou-se o rei que tinha as 3 filhas, só que não sabia que era para o casamento da sua filha mais nova. E sabem, a própria princesa quis preparar a comida que queria ser servida, e na comida do rei convidado, que era o seu pai, não colocou sal nenhum. Durante a festa, todos comiam com vontade, mas só o rei convidado é que nada comia. Por fim, o rei do palácio perguntou-lhe ao seu ilustre convidado: mas por que é que tu não comes? E o rei convidado respondeu: é porque a comida não tem sal. O rei, o pai do noivo, fingiu-se muito zangado e mandou que mandassem chamar a cozinheira porque ele precisava saber porque é que ela não tinha colocado sal na comida de tão ilustre convidado. E veio a princesa. Assim que o pai a viu, conheceu-a logo e confessou a sua culpa por não ter percebido o quanto era amado pela sua filha, que afinal, o fato dela lhe ter dito que queria tanto como a comida quer o sal era uma coisa boa. Pai e filha fizeram as pazes e o rei então aprendeu que o sal é muito importante. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas. Espero que a tua semana tenha sido bem divertida, afinal de contas é a nossa semana especial, porque foi o Dia da Criança. Bem, aqui em Portugal, o Dia da Criança comemora-se no dia 1 de junho. Sabemos que em outros países comemora-se em datas diferentes. Porém, a semana passada foi muito fixe, né? E então, pronto para o nosso clube de hoje? Vamos cantar? Vamos lá!
Bem, meus amigos, eu tenho aqui na minha mão dois objetos que eu vou mostrar para vocês. Uma lanterna, tá aqui, vê? Muito bem, muito fixe, lanterna de campismo. E tenho aqui um saleiro com sal, tá vendo? Muito bem. A pergunta que vos faço é: para que serve a lanterna e para que serve o sal? Bem, para a luz nós já sabemos que ela serve para iluminar. Sobre ela nós vamos falar um bocadinho mais na semana que vem. Então eu vou pousar a minha lanterna aqui. Hoje eu quero pensar com vocês um bocadinho mais sobre o sal. Para que serve o sal? Não é? Nós sabemos que o sal serve para dar sabor. Uma comida sem sal é uma comida sem sabor, como nós vimos na história agora há pouco, não é? Muito bem. Vocês sabiam que antigamente, quando não havia frigorífico, o sal era utilizado também para conservar os alimentos? Além disso, no Império Romano, na época do primeiro século, por exemplo, muitos trabalhadores eram pagos, ou seja, o salário deles era pago com sal, porque o sal era um bem muito precioso. E é daí que vem a palavra salário, não é? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, o salário que os vossos pais também recebem pelo trabalho que fazem, esta palavra salário deriva, ou seja, vem justamente deste bem precioso que é o sal. O sal serve para dar sabor, mas serve para conservar também os alimentos. Ou seja, o sal faz toda a diferença. Alguém muito especial, que você já deve imaginar quem é, o Senhor Jesus, ele utilizou essas duas figuras, a luz e o sal, para nos ensinar uma verdade muito importante. Como eu falei para vocês, sobre a luz vamos pensar um pouco mais na semana que vem, mas sobre o sal podemos já aprender algo muito importante. Entretanto, eu quero partilhar com vocês aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e está no versículo lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículos 13 e 14. Os versículos são grandes, nós vamos aprender apenas duas partes desses versículos, ok? A parte A do versículo 13 e a parte A do versículo 14. Então, na parte A do versículo 13 está escrito assim, o Senhor Jesus falando: vós sois o sal da terra. E no versículo 14a está escrito: vós sois a luz do mundo. Sobre o sal, por que será que o Senhor Jesus ele quis comparar-nos com o sal? Por que será que o Senhor Jesus quis comparar os seus discípulos? Percebam, ele não comparou pessoas, as pessoas do mundo inteiro, todas as pessoas são sal. Não, ele falou isto para os seus discípulos, para os seus 12 discípulos e para os outros discípulos que o acompanhavam, mas principalmente para os 12 discípulos. O que o Senhor Jesus estava a querer dizer é que assim como o sal serve para dar sabor, os discípulos de Jesus, ou então todas as crianças crentes que seguem o Senhor Jesus, que confiam no Senhor Jesus, que já têm o Senhor Jesus no coração, todos nós que pertencemos a Jesus, que cremos nele, nós somos pessoas com um objetivo neste mundo, que é mostrar às pessoas que não confiam em Deus, que não creem em Deus, que a vida tem mais significado quando nós confiamos em Jesus, que a vida pode ser vivida de uma maneira extraordinária quando nós seguimos e obedecemos as verdades, os conselhos e os princípios de Jesus Cristo. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de reagir, tudo isto podem ser exemplos positivos, coisas boas, bons exemplos de como nós podemos fazer toda a diferença neste mundo. Portanto, uma criança crente é uma criança que faz a diferença por onde passa. Por isso que o Senhor Jesus nos compara ao sal, porque nós damos sabor, nós influenciamos. Aonde o sal bate, toda a gente já percebe, né? Epa, aqui tem muito sal. Ou então, aqui está a faltar um bocadinho de sal. Então o sal ele influencia, o sal ele dá sabor, o sal ele faz toda a diferença. Vocês meninos e meninas que têm Jesus no coração também podem fazer esta diferença, tá bem? Então vamos lá falar o nosso versículo?
A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13a, vós sois o sal da terra. E no versículo 14a, vós sois a luz do mundo. Então agora nós vamos fazer assim. Vocês vão falar comigo o versículo todo e depois nós concluímos dizendo Mateus 5, 13a, 14a, tá bem? Então a Bíblia diz em Mateus 5, 13a, 14a, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13a, 14a. Bem, eu falei que o sal dá mais sabor, mas também que o sal conserva. Olha, é importante nós entendermos que nós que cremos no Senhor Jesus e confiamos na Sua palavra, nós somos pessoas que têm também um propósito de conservar os bons ensinamentos e a boa forma de pensar e de crer e de viver neste mundo. Para isto, nós utilizamos a Bíblia, porque nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual, é a nossa cartilha, é o livro que nos ensina como devemos agir, como devemos reagir e como devemos escolher coisas boas para a nossa vida. E como também podemos ensinar e partilhar o conhecimento que temos de Deus a outras pessoas. Conservar a nossa fé, conservar os bons modos, conservar os bons ensinamentos de Cristo é uma demonstração do quanto nós somos pessoas com sal, não é? Pessoas que são, como Jesus disse, vós sois o sal. Portanto, olha, nós influenciamos bem os nossos amigos, mostramos às pessoas que a nossa vida tem muito mais significado quando confiamos em Deus, porque nós vivemos no seu amor, e também nós conservamos os bons ensinamentos de Jesus no nosso coração, e isto faz toda a diferença neste mundo, tá bem? Crianças que seguem a Jesus e que obedecem a sua palavra são crianças como Jesus ensina, vós sois o sal da terra. Vamos repetir mais uma vez? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13a, 14a, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13a, 14a. Agora, eu quero ensinar a vocês uma maneira de decorarmos sem ler, fazendo apenas os gestos, tá bem? Mas para isso nós vamos falar fazendo gestos. Como é que nós fazemos com o sal quando colocamos alimento? Fazemos assim, não é? Então, olha, a Bíblia diz em Mateus 5, 13a, 14a, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13a, 14a. Se tu não tens Jesus no teu coração, como é que tu podes ser sal ou ser luz? Podes. Primeiro tu tens que receber a influência de Jesus. Tens que receber o poder de Jesus na tua vida. Tens que receber a luz de Jesus na tua vida. Para isto, tu precisas crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nunca pecou e que Ele tem poder para perdoar os teus pecados, porque Ele deu a sua vida na cruz e ressuscitou para dar-te uma vida nova. Portanto, se tu ainda não tens Jesus, tu podes recebê-lo e te tornares então sal da terra e luz do mundo. Vamos falar mais uma vez? A Bíblia diz em Mateus 5, 13a, 14a, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13a, 14a. Sal e luz. Olá, tio Zé. Olá, Raquinha. Há tempo que eu não te via. Como é que tu estás, menina? Eu estou mais ou menos. Mais ou menos? Mas isso assim não é bom. Pois não, eu gosto de estar bem ou mal. Assim é que deve ser, não é? Ou uma coisa ou outra. Pois, mais ou menos não é uma coisa lá muito boa. Mas então por que tu estás mais ou menos? Eu hoje estava a falar com a Thelma. Depois acabamos por discutir. Ela não gostou de umas coisas que eu fiz e que eu disse. E depois ela
E então por que é que tu vieste ter comigo? Porque eu pensei que o tio Zé talvez me pudesse ajudar. Ou se calhar eu tenho que comprar uma luz e comprar também sal. Ah, mas eu acho que não tens de comprar nem luz nem sal. Não! Então como é que eu vou ser sal e luz? E o que é que isto quer dizer? Bem, Ritinha, isto tem a ver com coisas que o Senhor Jesus disse. É? Mas então por que a Thelma não me disse? Talvez porque ela estava um bocadinho zangada contigo e não teve paciência para te explicar. Ah, será que foi isso? Provavelmente, Ritinha. Mas então o que é que ela quis dizer com sal e luz? Bem, o Senhor Jesus disse que nós temos que ser sal e luz do mundo. Ah, mas como é que nós vamos ser sal e luz do mundo? Tem a ver com a forma que nós tratamos as outras pessoas, a forma como nós nos comportamos perante os outros, perante a sociedade. Ah, é isso? É, Ritinha, Jesus quando diz que nós temos que ser o sal, é como o tempero da comida. Se tem muito sal, o que é que acontece? Não se pode comer. Pois claro, então nós que amamos Jesus, nós temos que ser o equilíbrio da nossa sociedade. Ah, e a luz? A luz também tem a ver com isso, com as nossas atitudes. A nossa vida deve refletir o amor de Deus para as outras pessoas. Ah, então é por isso que a Thelma disse que eu precisava ser luz e sal. Eu não estava a me comportar bem e os outros não iam ver Jesus na minha vida. Provavelmente, Ritinha, ela deve ter referido a isso. Eu não sei o que é que se passou com vocês, mas certamente era isso que ela estava a se referir. Ah, tio Zé, obrigada. Tio Zé ajudou-me imenso. Ah, espero que sim. Então, sabes o que é que tu tens que fazer agora? Bem, tio Zé, agora eu tenho que ir embora. Eu vou falar com a Thelma. Eu acho que tenho que pedir desculpas. Pois, talvez, Ritinha, se calhar também ela precisa pedir-te alguma desculpa, mas tu é que sabes e ela também. Eu não sei o que é que se passou entre vocês. Pois, está bem, tio Zé. Olha, tio, muito obrigada, tio Zé. Tio Zé é sempre muito prestável para mim. De nada, Ritinha, a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Adeus, Ritinha, e olha, cuida-te, tá bem? E ser sal e luz do mundo. E quando for muito difícil dizer isso, fala com Jesus, pede-lhe ajuda. Tá bem, obrigada, tio Zé. Adeus, tio Zé. Adeus, Ritinha. Como é que tu te sentirias se o teu pai fosse o presidente da junta de freguesia ou da Câmara Municipal? Ou um ministro? Ou até o presidente da República? Uau, devia ser fantástico ser filho de alguém muito importante que governa ou o nosso bairro, a nossa cidade ou o nosso país. Era bem emocionante. Eu imagino que era assim que Josias, um menino de 6 anos, se sentia quando o seu pai tornou-se o rei do seu país. Josias tinha apenas 6 anos quando o seu pai foi coroado rei do reino de Judá, que era uma parte de Israel. Mas o pai de Josias, o rei Amon, não foi um bom rei. Não governou o povo como Deus queria que ele o fizesse. Aliás, já o avô de Josias, Manassés, também não tinha sido um bom rei. Para dizer a verdade, as pessoas na família de Josias faziam coisas muito más aos olhos de Deus. Não amavam a Deus, adoravam falsos deuses de pedra, de madeira e eram criminosos. Contudo, o avô de Josias, o rei Manassés, compreendeu que tinha pecado contra Deus e pediu perdão a Deus e a partir de então tentou guiar o seu povo de novo para servir o único e verdadeiro Deus. Amon, seu filho, o pai de Josias, poderia ter aprendido com o pai a saber escolher o caminho certo para viver e amar a Deus e fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas Amon não fez isso. Ele escolheu ir pelo seu próprio caminho e levou o povo de Judá para ainda mais longe de Deus. O pai de Josias ensinou o povo a adorar os falsos deuses, ídolos, bonecos feitos de madeira e pedra. Mas logo 2 anos depois dele se tornar rei, alguns dos seus servos conspiraram contra ele. Entraram silenciosamente no palácio e mataram o rei Amon. E agora? Já não havia rei em Judá. Quem iria ser rei? Afinal de contas, o seu filho Josias só tinha 8 anos.
com certeza ele não poderia ser rei. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Josias foi feito rei de Judá. Imaginem só, um rei com apenas 8 anos de idade. Claro que havia os conselheiros, outras pessoas que ajudavam Josias a tomar as decisões e a ensinar-lhe como governar o país, a saber as coisas que ele precisava saber. Mas Josias, a Bíblia diz que ele era diferente na sua família. Ele queria ser um bom rei. Ele queria ser diferente do seu pai, do seu avô, até do seu bisavô, que também tinha sido um mau rei. Josias amava Deus e queria fazer o que era certo. E apesar de ser um miúdo, Josias queria viver para Deus, queria viver de uma forma que agradava a Deus, fazer as coisas que agradavam a Deus. Ele queria fazer a diferença, ele queria ser sal da terra e luz do mundo. Ele queria salgar, fazer a diferença no lugar onde vivia e iluminar, mostrar Deus a todas as pessoas. O Senhor Jesus chama-nos, a mim e a ti, a sermos diferentes, a sermos sal da terra e luz do mundo. Tu podes ser sal da terra e luz do mundo. Apesar de ser apenas uma criança, Josias queria viver para Deus e por isso ele pensou: o povo está muito longe de Deus, ele está afastado das coisas de Deus, está a pecar contra Deus. É que o povo seguia outros deuses falsos, não davam nenhuma atenção ao único e verdadeiro Deus, não queriam saber da lei de Deus, nunca mais leram a palavra de Deus no templo, não percebiam que o único e verdadeiro Deus, Ele é bom, Ele amava o povo e queria ajudá-los a viver vidas boas e felizes. Mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. Deus também nos ama de uma forma especial, a mim e a ti, e tem um plano perfeito para nós. Ele quer ajudar-nos também a termos vidas boas e felizes. A Bíblia diz que Deus nos ama com amor que não tem fim, com amor eterno eu te amei. É o que está lá escrito em Jeremias 31:3. Sabes, podemos não ter muitas pessoas à nossa volta que se interessem verdadeiramente por nós, ou que não nos amem da forma como nós merecemos ser amados. Mas Deus nunca se esquece de nós. Deus interessa-se por nós e tem o melhor para nós, como tinha o melhor para o seu povo e para o seu servo Josias. Deus amava Josias e Josias amava Deus. Josias sabia que o povo andava muito longe de Deus, mas ele escolheu agradar e adorar a Deus e caminhar com Deus. E com 16 anos, a Bíblia diz que Josias decidiu que as pessoas não podiam continuar mais a adorar os falsos deuses, deuses de pedra e de madeira. E por isso Josias mandou destruir todos os altares, todos os deuses de pedras que estavam espalhados pelo país. E apesar do povo adorar falsos deuses e fazer coisas que não agradavam a Deus, Josias queria fazer o que era certo e por isso mandou destruir tudo o que pudesse desagradar a Deus. Às vezes, as pessoas à nossa volta fazem coisas erradas, mentem, brigam, roubam, falam mal das pessoas, até podem falar mal de Deus. E a Bíblia chama isso tudo de pecado. A Bíblia diz que todos nós já nascemos pecadores, com vontade de pensar, fazer, dizer, desejar coisas que são contra Deus, contra a sua lei, que são contra os outros e contra nós mesmos. O pecado em nós afasta-nos de Deus, que é puro e santo, mas Deus mostrou-nos o caminho para podermos voltar para Ele, para podermos resolver o nosso problema do pecado. E esse caminho quem é? O Senhor Jesus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos a Jesus para nos perdoar os pecados, não só Ele perdoa-nos, como também torna-nos filhos de Deus. E Ele pode fazer isso porque Ele, o Senhor Jesus, morreu numa cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus não está morto, Ele está vivo, está no céu e por isso Ele tem poder e pode perdoar os teus pecados e dar-te uma nova vida. Uma vida em que tu podes escolher agradar e adorar só a Deus, como Josias escolheu. Então, quando as pessoas à nossa volta fazem coisas erradas que nós sabemos que é pecado, nós que já temos o Senhor Jesus no coração, devemos ser diferentes dessas pessoas. Devemos fazer o que é certo, falar a verdade, ajudar os outros, amar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo e mostrar com as nossas atitudes, os nossos comportamentos e as nossas palavras que pertencemos a Deus, que pertencemos ao Senhor Jesus.
Tu podes ser sal e luz quando mostras aos outros que pertences ao Senhor Jesus. Depois de ter deitado abaixo todos os ídolos de pedra e os altares dos falsos deuses, Josias começou então a reconstruir a casa de Deus, o templo. O templo estava todo maltratado, as pessoas já não iam à casa de Deus para ouvir os conselhos de Deus, já não se importavam com o lugar onde estavam as coisas de Deus. Então Josias pensou, não pode ser assim, vamos limpar, arrumar, deixar a casa de Deus preparada para voltar a receber as pessoas que querem conhecer mais o Senhor Deus. Então Josias contratou carpinteiros, construtores, pedreiros para consertar e arrumar e reconstruírem tudo. Josias queria que as pessoas pudessem ir novamente ao templo e ter um lugar especial e preparado para adorarem o verdadeiro Deus. E ele queria que os sacerdotes, as pessoas que trabalhavam no templo e que falavam da palavra de Deus às pessoas, fizessem bem o seu trabalho e falassem da palavra do Senhor a todas as pessoas. E claro, o povo contribuiu para que o templo fosse arranjado. As pessoas deram dinheiro para se comprar todo o material necessário, blocos de pedra, madeira, pregos, etc. E enquanto os pedreiros e os carpinteiros trabalhavam, os levitas, que eram aqueles que cuidavam do templo, cantavam louvores a Deus e tocavam instrumentos musicais enquanto adoravam a Deus, e os outros trabalhavam na reconstrução do templo. Nós também podemos ser sal e luz quando servimos a Deus, servindo aos outros, quando participamos de louvor, quando tocamos instrumentos para louvar o nosso Deus na igreja, quando tomamos conta das coisas da igreja, deixando tudo limpo, tudo arrumado, quando temos cuidado para não estragar as coisas da casa de Deus, quando damos dinheiro para as despesas da igreja e para o trabalho missionário, para que outros missionários tenham sustento e em todo o mundo possam falar do Senhor Jesus às pessoas. Então, através do nosso serviço a Deus, estaremos a mostrar que pertencemos a Deus, que fazemos a diferença, que estamos a salgar e a iluminar o mundo onde vivemos. Então, enquanto eles limpavam tudo ali no templo, Ilquias, que era um dos sacerdotes, descobriu um pergaminho. Um pergaminho bem antigo, muito velho. Antigamente não havia livros como hoje nós temos, então a escrita era feita em pergaminhos e eram enroladas. Era como se fossem rolos de papel feito ou de plantas ou então de pele de animais. E quando ele percebeu que aquele pergaminho era bem velho, bem antigo, com muito cuidado, começou a desenrolar. E quando ele começou a ler o que estava lá escrito, ele nem podia acreditar no que estava a ler. Era a parte da Bíblia que Moisés havia escrito, o chamado livro da lei. Bem, o sacerdote ficou tão contente, tão animado, pensou, temos que avisar o rei precisa saber, os outros precisam ver que aqui é a palavra de Deus. Os outros precisam conhecer a palavra de Deus através de mim e através de ti. Tu podes ser sal e luz quando mostras o Senhor Jesus pelas tuas palavras, pelas tuas atitudes, quando falas dos valores, dos princípios que tu aprendes da Bíblia. Tu podes ser sal e luz em qualquer lugar que estiveres. Quando Ilquias viu Safã, que Safã era o secretário do rei Josias, deu logo as boas notícias. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Como é que será que Josias reagiu a esta notícia? Para a semana nós vamos saber. Bem, chegou mais uma oficina da Tia Clara e hoje nós vamos fazer algo que eu acho que é interessante e vocês também certamente vão gostar para colocar no teu quarto e no teu candeeiro. O que será que nós vamos fazer? Então tens que vir até ao fim à oficina para poderes saber o que é que nós vamos fazer. Vamos lá então? Então vamos lá ao nosso trabalhinho? Vamos fazer. Então nós precisamos de um pedaço de cartolina com 15 cm de altura. Pode ser azul, pode ser de outra cor qualquer que vocês queiram, que vocês gostem, a vossa cor preferida, como vocês desejarem. Vamos fazer com 15 centímetros de altura e depois nós vamos fazer um sinalinho para 1 centímetro e a partir daí vamos fazer 10 centímetros. Portanto
Pronto, nós só precisamos até aqui. Então, fazemos aqui também 1 centímetro, depois contamos 10. 10, 20, 30 e temos aqui os 40. Portanto, é o limite que nós precisamos, está cá, para depois cortarmos. E agora já podemos também fazer as divisórias aqui, porque nós depois vamos precisar delas. Depois nós vamos fazer outro exercício que é 1,5 cm. Dentro do quadradinho precisamos de 1,5 cm, porque nós vamos precisar fazer mais um quadradinho aqui. Portanto, 1,5 cm sempre de fora para dentro. Ok. E vamos riscar, que é para fazer um novo quadrado aqui, que agora fica com 7 cm. E temos que fazer à volta dele todo. Não é um quadrado, é um retângulo, mas é assim. Portanto, tem 12 cm de altura por 7. Pronto, e fazemos neles todos, bem? Mas como eu já tenho um aqui riscado, vamos passar ao passo seguinte, depois recortamos. Pronto, agora vamos fazer então um processo que é recortar esta parte aqui. Este é um exercício que se calhar vocês vão ter que pedir ajuda, porque x-ato é perigoso para as crianças. Se já estás habituado a usar na escola, não? Então pede ajuda aos teus pais. Ou então com a tesoura mesmo fazes um buraquinho e cortas aqui. A ideia é nós abrirmos aqui estas partes aqui. Pronto, já está recortado. Agora o outro passo é colar papel vegetal. Isto é papel vegetal que normalmente as mamães têm em casa. Podem cortar só mesmo à medida para colar aqui. Eu estou a cortar inteiro e nós vamos colar. Eu vou usar cola branca porque eu acho que a cola branca vai ser mais eficiente neste processo. No primeiro molde que eu fiz, usei da outra cola de bastão e ela depois começou a querer descolar. Vamos colocar com o lado mais liso para dentro, porque depois a tinta não pega tanto na parte lisa. Então vamos deixar a parte áspera para fora, que é onde nós vamos pintar. Pronto, agora aqui nós desenhamos aquilo que nós queremos desenhar, não é? Podemos começar com escrever, por exemplo. Escrevam primeiro com um lápis, que é mais fácil depois de apagar. Eu aqui fiz fazemos um bonequinho, representar as pessoas, pode ser 1 ou 2, como vocês quiserem. Certamente vocês vão desenhar melhor do que eu, mas pronto. Já está. Agora aqui vou usar um marcador grosso para contornar, que é para aparecer bem aquilo que a gente quer. Aqui o bonequinho se calhar vou contornar com outro mais fininho, um marcador mais fino. É importante deixar secar os marcadores para não borrar depois quando nós estivermos a pintar. Eu vou pintar com lápis de cera, porque a cera vai aparecer melhor aqui no papel vegetal. Não é fácil pintar papel vegetal, daí eu ter deixado o lado áspero para fora, para que possa aparecer melhor as cores que nós queremos. Agora, usando os riscos que temos aqui dentro, vamos com a ajuda de uma régua e vamos vincar, porque nós precisamos que isto fique depois aqui em forma. E a parte que nós tínhamos deixado no início de 1 cm também vamos dobrar aqui, que é para nós podermos unir as partes. E pronto, está feita a nossa manga para um candeeiro. Não sei bem se é assim que se chama, mas creio que é. E nós já vamos ver o efeito num candeeiro, como fica interessante. Bem, e o nosso trabalho
trabalhinho agora funciona assim, num candeeiro. Se calhar não vai funcionar em todos os candeeiros, mas espero que funcione no que tu tens em casa. E depois, quando tu acenderes a luz, vai-se ver aqui todas as coisinhas que nós desenhamos no nosso candeeiro. Para te lembrares que realmente nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo, como o Senhor Jesus disse. Então, bons trabalhos manuais, portem-se bem, sejam sal e luz do mundo, como o Senhor Jesus mandou. Bom, meus amigos, chegamos ao final do nosso Clube de Boas Novas. Esperamos que tenha sido divertido e que tenhas aproveitado para aprender coisas novas. E podes continuar a aprender durante esta semana visitando o nosso espaçoaventura.com, o site 100% seguro para ti. E claro, baixa também o aplicativo e podes ter no teu smartphone e assim fazeres todas as aventuras que estão no nosso site. Não te esqueças de ser sal da terra e luz do mundo. E vemo-nos na próxima semana. Yeah. Tchau!